Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Elton Dantas. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, tá certo? Hoje nós vamos falar a última vez antes da prova. Então nós teremos essa semana e muito provavelmente semana que vem teremos prova, certo, pessoal? Então olhem com atenção para essas questões que a gente vai falar, né, que nós vamos conversar, né, e revejam as aulas, revejam as questões respondidas, né, que as provas serão sobre esse assunto. Tudo bem? Então vamos ver aqui, né, os pontos importantes para a nossa prova. Então o primeiro ponto importante, né, é sobre isso aqui, iluminismo, né, o movimento que influenciou na América, né, na liberdade da América. Então, todos os processos de independência na América, todos eles passaram por uma mudança de ideia. E o principal, vamos dizer assim, catalisador, a principal energia, né, que movimentou esse período foram os pensamentos que partiram do iluminismo. Então lembrar que o iluminismo ele era plural, né? Havia diversas formas de pensamento e de pensadores, né? Mas o que é importante lembrar é que todos eles partiram para alguns ideais, né? Dentre eles os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que foram bandeiras aí da Revolução Francesa, né? E não só os pensamentos, mas também as ações, né, ocorridas durante a Revolução Francesa serviram aí de inspiração para vários movimentos, dentre eles, né, os movimentos de libertação da América Espanhola. Beleza? Outro ponto que é importante que vocês revisem, né, voltem a dar uma olhada, é a questão dos grupos sociais. Né? Quem eram as pessoas, né, e como é que elas se encaixavam na sociedade da colônia hispano-americana. Então a gente já falou, né, sobre elas, eu peço que vocês revisem, né, também. Né? A gente tinha alguns grupos, dentre eles, né, a gente tem aqui os chapetões, já falamos sobre eles várias vezes, que eram os europeus que nasciam na Europa e vinham para cá manter suas fortunas, né, ou tentar aumentá-las através da exploração colonial. A gente tem também os crioulos, que já são os descendentes de europeu que nasciam aqui nas Américas, que vão ser fundamentais, vão ser eles que, na maior parte da América Espanhola, vão fazer essa libertação, né? Será esse grupo que vai puxar e controlar as ações de libertação da América. Os nativos eram os indígenas, né, que agora estavam sob o controle dos espanhóis, né, e ainda haviam ali, tentavam algum tipo de resistência. Né? Os escravos, que poderiam ser indígenas e poderiam ser africanos também, mas que acabam sendo em menor número se comparados aqui com a América Portuguesa. E os trabalhadores livres, né, que eram europeus, né, ou indígenas ou escravos, mas que não estavam ali nos setores de decisão
e relacionado aos poderes econômicos, né? Não tinham ali essa influência, né? Acabavam tendo outros tipos de influência, mas não a econômica, e não tinham esses privilégios, né, que os crioulos e os chapetones tinham, né? Os crioulos aqui e os chapetones eram os grupos de elite econômica e grande participação política, grande influência política. Outro ponto que é importante que vocês revisem, né, é a Revolução Haitiana. Eu falo sobre ela aí, se eu não me engano, na primeira aula, né? E aí, por que é importante a gente relembrar essa revolução? Porque ela vai ser uma das revoluções, né, uma das libertações que vão destoar do resto da América. Então, quando a gente pensa na América Espanhola e na América Portuguesa, as independências elas não vão mudar muito os paradigmas, né? não vão mudar muito os sistemas de poder, né? Ainda vão permanecer lá alguns grupos que já estavam no poder, diferente da Revolução Haitiana, né? Por isso o nome Revolução, porque ela modifica drasticamente os grupos que permaneciam, que ficaram no poder, né? Que passaram a controlar os sistemas econômicos e políticos do país, né? E ela também acabou amedrontando aí todos os países americanos, né? Todas as colônias, né? E os países recém-libertos da América, porque demonstrou a força, né, que a população poderia ter, né? Então, muitas das revoltas que vão acontecer nesses locais, nesses outros países, né, vão ser fortemente reprimidas devido a essas condições. Então, dê uma olhada aí, né, e lembrar, né, que esse medo era o medo de perder os privilégios, tá certo? Então, essas elites, né, entre elas a elite crioula principalmente, tinha medo que com uma revolução aos moldes haitianos, aquele controle que ela tinha e aquelas riquezas que elas tinham poderiam, com certeza, na verdade, seriam retiradas. Então, as ações foram muito duras, né, para que isso não ocorresse. Outra coisa que eu quero que vocês deem uma atenção, né, é que o bloqueio continental e o domínio francês sobre a Espanha tem uma forte influência sobre a libertação desses países, né? Então, revisitem essa parte também, olhem com atenção esses pontos, né, para que a gente compreenda bem, tá certo? E para finalizar aqui, a gente tem mais 2 pontos, né? Primeiro, dê uma olhada lá sobre os libertadores da América, né? Especialmente o da América Espanhola, que é o que nós estamos estudando, claro. Então, todos aqueles libertadores que a gente viu, dê uma olhada, né? Como San Martín, Bolivar, né? Então todos eles, Sucre, né? Então todos eles, dê uma olhada aí, né? Sobre quem eram, né? Quais as ideias dele. Outra coisa, vejam qual era a diferença entre o pensamento do Bolivar, né, e do San Martín. Porque é lembrar que cada um pensava numa América diferente, né? O Bolivar, né, vai ter a ideia do bolivarianismo, né, mas que acabou fracassando. Isso aqui é importante também, por causa dos diversos interesses de grupos que não teriam vantagens com essa ideia bolivarianista do Bolivar, né? Então, os caudilhos, né, porque tinham medo de perder
de que o país não fosse pensado com os interesses dele, dentre eles o interesse escravista, né? Os ingleses, né, e os Estados Unidos, que, como desejavam dominar essas áreas, tinham medo que essa união bolivarianista tornasse a América forte o suficiente a impedir esse domínio, né, que eles acabam fazendo até hoje, podemos dizer assim. Então, pessoal, esses são os pontos principais, tá certo? Que eu quero que vocês revisitem lá. Então, lembrar que vocês têm que revisitar isso nas videoaulas, certo? Nas questões respondidas, né? No livro, para que vocês cheguem na prova afiado, né? E que vocês consigam colocar na mente aí essas ideias que são importantes para que a gente entenda o mundo. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Valeu. Show!